Amados, em nome de Jesus, nessa tarde, eu, pastor Daniel Franco, quero trazer uma palavra para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Gostaria que você entrasse comigo em oração, você que me ouve, que queira, que deseja isso. Vamos orar e ouvir um pouco da palavra do Senhor, amém? Fecha teus olhos aí. Pai Celestial, Deus querido e amado, na tua santa presença eu te dou glórias e honra e louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus, o único que nos pode levar a Ti, Pai. E é por este caminho, pelo caminho do Senhor Jesus e pelo nome dEle que eu peço acesso ao Teu reino, aos Teus céus, ao Teu trono, à Tua palavra. E nessa tarde eu te peço que a Tua graça, o Teu amor, a Tua sabedoria venha sobre a minha vida, Senhor, e sobre aqueles que ouvem, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, eu te peço, fala o nosso coração, nos dá entendimento, Senhor, dessa palavra em nome de Jesus, amém? Palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 14, o título é A Inspiração, Valor e Utilidade das Santas Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isso aqui é interessante porque muitas pessoas vão dizer assim, mas a Bíblia foi escrita por homens, então ela não é perfeita. O homem pode ter sido o escritor, aquele que escreveu, mas o autor é Deus. Então Deus trouxe a realidade, porque a Bíblia diz que o homem de Deus vive o que prega. Então eles escreveram ali os acertos e também os erros dele. Nós podemos pontuar aí o erro de Abraão quando tem um filho com a escrava. Nós podemos colocar o erro de Davi quando toma a mulher de Urias, Batseba, e tem um filho com ela, e Deus reprova. E muitas outras vezes, na época dos juízes, quando Sansão foi reprovado, quando Gideão reclamava com Deus, quando ele disse, o Senhor é conosco, por que nos sobrevém tudo isso? E do que é feita das tuas maravilhas que nossos pais nos falaram no deserto. Então eles colocam os acertos, mas também colocam os erros. Então Deus está mostrando ali que ninguém é perfeito, somente Jesus. Ele disse que ele era perfeito. Toda a Bíblia testifica sobre Cristo e sobre a sua perfeição, ou seja, nunca ouviu-se palavra torpe na sua boca, nem pensamento errado na sua mente. Jesus, em 33 anos, foi perfeito. E a Escritura foi escrita pelo homem, mas inspirada por Deus. E aqui nós estamos vendo isso aqui no texto, no capítulo de 2 Timóteo 3, versículo 16, que diz toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão. Então, pastor, não gosto de repreensão. Então você está no lugar errado, porque a palavra vai repreender você quando você estiver errado. Ela vai te corrigir para te melhorar, para te aperfeiçoar. Todo projeto, quando ele é iniciado, em qualquer situação, ele é um tempo de correção, um tempo de reparo, de melhoras, um upgrade, para deixar que ele seja melhor. E assim somos nós passamos por isso. A repreensão nos faz ser melhor, porque nos mostra onde estamos errando, a gente está errando, e é onde a gente precisa corrigir. Então a Escritura ela é para repreensão, correção e para educação na justiça. Não é no que eu quero, mas não é na justiça de Deus. Não é na minha justiça, na ótica do homem, no ponto de vista humano, mas no ponto de vista do Senhor. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O capítulo 4 vai dizer assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra insta, ou seja, verdadeira, fiel, quer seja oportuno, quer não. O que ele está dizendo com isso aqui? Em tempo e fora de tempo, ou seja, em todo tempo ensine a palavra, fale sobre a palavra. Mas eu não estou na igreja, você está na rua, mas está falando da palavra, no teu comércio, sabe, na tua casa, na academia, por onde você for, você leva essa semente, em tempo e fora de tempo. É isso que o texto está dizendo aqui, ensina em todo o tempo. Prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende,
exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. É o nosso tempo. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Isso aqui é interessante porque as pessoas estão procurando pastores que vão falar o que ela quer ouvir. E geralmente eles querem bênção, eles querem prosperidade, mas eles não se enquadram no perfil disso. Deuteronômio 28 vai dizer: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo guardado os seus estatutos e mandamentos que hoje vos ordeno, então as bênçãos virão e te alcançarão. As pessoas não estão procurando isso. Se eu colocar no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que Deus honra aqueles que o honram. Se você honra a Deus, você é honrado. E honrar a Deus não é você dar dinheiro, é você viver uma vida segundo a vontade dele. Lá em Salmo 51, Davi está dizendo o seguinte: o Senhor não se agrada de sacrifício, mas antes de um coração quebrantado e compungido, o Senhor não desprezará. Eu preciso entender isso, que Jesus não veio para me fazer ficar rico, Jesus veio para me salvar, ele morreu por isso. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele veio para me levar até o Pai, não para me deixar rico. A ideia dos judeus ali de que Jesus seria um líder militar, o Salvador, o Cristo seria ali um líder militar, na verdade ele veio como líder para salvar. João 3,16 está dizendo sobre isso, falando sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio para que eu tenha vida eterna, não prosperidade, riqueza. Mas ele mesmo falou: não ajunteis tesouro onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrão roubam, minam e escavam, mas ajuntai tesouro no reino dos céus. Eu preciso entender isso. E olha só que interessante. Vou ler de novo, capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a repreensão, a correção. Muitos hoje não aceitam. Em vez de ser ovelha, vira bode, que o bode não obedece o pastor, não reconhece o pastor, ele não respeita o pastor, ele não respeita a palavra, ele não respeita quem está pregando na igreja, ele não respeita quem está em cima do altar, ele é uma pessoa desrespeitosa. Quem não tem respeito na igreja não é ovelha, é bode, então ele está no lugar errado, ele não aceita a sã doutrina, ele não aceita ser repreendido, não aceita ser corrigido. É o tipo de pessoa na igreja que corrige os outros, mas não gosta de ser corrigido. Ele gosta de falar, mas não gosta de ouvir. Se o pastor falar qualquer coisa, fala assim: você está errado, ele não sabe abaixar a cabeça e ouvir. Por quê? Porque é bode. A ovelha ouve a voz do seu pastor e ela obedece. O bode não, o bode dá cabeçada, o bode vai contra. O bode representa na Bíblia Satanás. As ovelhas de Satanás são bode. As ovelhas de Cristo são ovelhas. Então a Bíblia diz que lá no Apocalipse, que naquele grande dia vai haver uma diferença. Assim como o pastor separa as ovelhas do bode, assim também naquele grande dia do julgamento vai ser separado ali a ovelha e o bode. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque ovelha ouve a palavra, bode não. E no versículo 3 aqui, do capítulo 4, está falando sobre isso. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Isso é para a gente que conhece a palavra, mas não obedece. Como que sentindo coceira nos ouvidos, são os comichões. É interessante isso aqui, porque a gente às vezes fala assim para a pessoa: não vai ali em tal lugar, não vai numa outra igreja, em tal lugar ali, porque você pode se contaminar e comer um alimento estragado. As pessoas ficam: não, o pastor está me segurando aqui, com medo de me perder. Não é isso. A Bíblia diz que quando a ovelha estava no pasto, na época que Davi era pastor, ele passava o azeite nos ouvidos da ovelha e nas narinas da ovelha. Por que isso? Porque a ovelha é um ser ruminante. Ela respira, ela começa a vomitar bastante e ela também é muito ofegante. Ela é um ser muito gordo. E geralmente onde ela come a grama, ali onde ela está comendo a grama, ela também coloca as fezes dela. E as fezes apodrecem junto do lugar onde ela come. Ou seja, ela defeca em cima da grama. E ali aquela composição vai trazer vermes que vão ficar ali junto com a grama. E os vermes ficam ali, as larvas ficam ali na grama. A ovelha vem para comer, e quando ela come, como ela é um ser ruminante, que vomita bastante e que também respira muito ofegante, tem momento que ela respira esse verme pelo nariz.
e o verme sobe para a cabeça. Por isso Davi passava o azeite nas narinas da ovelha para que o verme escorresse, como se fosse uma coriza, uma espécie de catarro, mas não é catarro, é azeite, para que o verme não venha subir para a cabeça da ovelha e ela fica doida. Ou às vezes o Davi também passava no ouvido da ovelha para que o verme escorregasse e não entrasse. Era uma maneira de proteger. Trazendo isso para o nosso tempo, a gente busca doutrina segundo a nossa vontade e não a inspiração de Deus. E isso é um problema, porque como o verme entrava na cabeça da ovelha ficava louca, e não tem como tirar o verme lá de dentro, ele fica andando na cabeça da ovelha, né, dentro da cabeça, e ela fica louca, né, com tanta coisa. No mundo espiritual, se você come um alimento estragado, se ele entra pelos teus ouvidos, ali, se ele entra na tua cabeça, ele vai distorcer a palavra verdadeira. E a Bíblia está falando aqui que nós temos que aprender a sã doutrina, porque muitas pessoas, está escrito aqui no 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. É justamente isso que a palavra está falando. Essa coceira, eu preciso ouvir a palavra, só que você está ouvindo uma palavra que está te contaminando, não é a palavra verdadeira. Preste atenção na Bíblia. Se Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, existem as videiras falsas. Se Jesus está dizendo que tem o verdadeiro profeta, também tem o falso profeta. A Bíblia fala sobre o falso profeta, o falso Cristo, o falso mestre, o falso Deus, e todos eles trazem uma ideologia, começando pela Bíblia e virando ela para outro lado. Se Satanás se passa por anjo de luz, ele também se passa pelo anjo da igreja, que é o pastor. E aí, quando ele faz isso, se torna falsos pastores, ou falsos mestres, ou falsos profetas. Então, o que eu tenho que aprender? A Bíblia vai dizer, apresentai-vos a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor. Você precisa aprender a palavra. Porque Jesus disse, se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. Vai te libertar do quê? Das mentiras. E no tempo de hoje, muita gente pega um versículo solto, monta o que eles querem, eles começam com a verdade, que é o versículo bíblico, e traz uma mentira no final. Então você precisa ler a palavra, você precisa conhecer a profundidade da palavra e pedir ao Espírito Santo. A gente, antes de começar nesse estudo de hoje, a gente fez o quê? A gente orou e pediu a Deus uma direção. Então o Senhor nos dá uma direção. Toda vez que você lê a palavra, peça a direção da palavra, o entendimento da palavra, a sabedoria da palavra. Sempre fale para Deus, eu preciso da sabedoria, da profundidade, do entendimento, do conhecimento, do discernimento da sua palavra, segundo o que eu preciso entender, segundo o que eu preciso ouvir. Porque você viu aqui no texto, eu vou repetir, no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Eles estão buscando historinhas. Está escrito aqui no 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Eles não querem ouvir a verdade. Hoje a igreja que fala a verdade está vazia. Igreja que conta historinha está cheia. Porque as pessoas querem ouvir historinha segundo o que elas cobiçam, segundo o que elas querem. Elas querem prosperar, elas querem isso, elas querem aquilo, mas elas não querem Jesus. Elas querem pão, querem peixe, querem milagre, mas Jesus elas não querem. Se você chegar lá e falar assim, para quem está sendo abençoado, falando, você quer aceitar Jesus? Ele vai dizer, provavelmente, não. Eu quero só o que ele pode me dar. Versículo 5, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, ou seja, está sempre atento, sóbrio, acordado, entendeu? Eu não posso ficar disperso, eu tenho que estar atento a tudo que está acontecendo, todo o cenário. Versículo 5, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Então aqui a Bíblia está dizendo que aqui é Paulo que está falando no livro de Timóteo, né? Que está falando a vários aqui. Se você continuar, você vai ver aqui no versículo 9 que muita gente deixou Paulo nesse momento, né? Aqui no 9: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma comigo Marcos e traz-me, pois me é útil para o ministério.
É interessante aqui que muitos deixaram ele. Muita gente que começou a caminhada vai te deixar para trás porque não suporta ir para onde você está indo. A sã doutrina, a correção, ela dói. A palavra está escrito na palavra que ela exorta, edifica, exorta, consola e edifica. Ou seja, ela bate, ela cura e ela te deixa mais firme. E se você não passa o processo disso, você não resiste, você não dá conta. A profundidade da palavra de Deus é muito grande e a gente precisa estar preparado para isso. E nos tempos de hoje a gente tem visto na internet, em muitos meios, inclusive igrejas e fora de igrejas, em pessoas que não congregam, bispos que dizem trazer uma palavra, mas não congrega ninguém, não caminha com ninguém, só chega ali na internet, joga uma coisa mastigada, mais ou menos, começa com a verdade, termina com a mentira, e no final tem uma ideologia de prosperidade, ou que me dê o que você tem, que Deus vai te abençoar. Não, o que Deus quer é teu coração. A primeira coisa que Deus quer na tua vida é teu coração. E Ele quer que você tenha caráter de homem de Deus e de mulher de Deus. Esse é o ponto principal, inicial de tudo, é você se converter e aceitar Jesus. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo e siga-me. Você precisa seguir Jesus. Não é seguir a rota das moedinhas de ouro, não é seguir uma rota de dinheiro, não, siga Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai te conduzir até o Pai. Não tem outro caminho se não for por Ele. Então, se alguém está te contando alguma história que você vai chegar de outra maneira, você não vai. Não é seguindo o pastor fulano, o bispo fulano. Não, você segue a palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus, porque ninguém vai te enganar. Muitas igrejas estão contaminadas com tudo que é do mundo, todo o paganismo do mundo, toda a sujeira do mundo, começou a misturar. E se a gente estudar aí, o estudo mais simples que você pode fazer na internet, você vai ver isso. Que a igreja lá do tempo de Atos, a igreja primitiva, veio se corrompendo até os dias de hoje, e hoje está se corrompendo mais ainda. Então, leia a palavra, estude a palavra, muito cuidado com o que você ouve, não deixe qualquer porcaria entrar na tua cabeça, né? Mas ele começou falando um versículo bíblico, vai lá, estude o capítulo inteiro, estude o livro inteiro para você entender o que ele está falando, porque é muito fácil eu pegar um versículo solto aqui e montar uma pregação. Não, quer estudar, estuda. Pega o livro, por exemplo, a gente está lendo aqui Timóteo, pega o livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo, lê todo, você entender o contexto, porque todo contexto sem pretexto não vai servir para você. Você precisa entender a profundidade, entender o porquê que Paulo está aqui nesse lugar. Por que Timóteo anda com Paulo? Quem são essas pessoas que está falando aqui? No versículo 9 do capítulo 4, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, quem é Demas? Você precisa entender, tendo amado o presente século. Por que ele amou o presente século? Ele amou mais as coisas que estavam naquele momento do que a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento, e nos dias de hoje o Deus desse século, que é Satanás, tem cegado o entendimento de muita gente, né? E vem com muitas ideologias, coisas que parecem bacanas. Nesse tempo aqui, Demas também se perdeu por isso. Vou ler de novo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Título: o apóstolo abandonado pelos homens, mas não por Deus. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito para Dalmácia. Então você vê que esses camaradas aqui não conseguiram andar mais com o apóstolo. Eles se corromperam por conta das coisas do mundo. E nos dias de hoje está mais difícil. Tem celular, tem internet, tem mais distração. Ou eu me firmo na palavra, ou eu não dou conta. Amém? Então eu quero compartilhar essa palavra aqui. Eu queria botar uma palavra rápida, mas já está indo para quase 20 minutos. Mas eu quero te dizer algo, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Estude a palavra, não vá só pela palavra do pastor, estude as escrituras. Essa minha versão aqui é uma versão ARA, Almeida Revista Atualizada, mas talvez a sua é um ACF, um ARC, uma King James. Estude a palavra, cuidado que tem muita tradução atual, que muitos textos bíblicos foram tirados, muitos versículos foram tirados, muita coisa foi editada. Então pegue uma versão mais antiga, né, uma King James. Eu sei que a leitura da King James é um pouco difícil, ou então pegue uma versão como essa minha aqui, que ela também é antiga, Almeida Revista e Atualizada,
ou Almeida Revista e Corrigida, que são muito boas. Cuidado com algumas versões muito modernas, muito atuais que estão saindo aí hoje, que tem muito versículo que está defasado. Mas estude a palavra, estude as escrituras, sabe? Tire um tempo. Se você tirar todo dia 10 minutos, 15 minutos para você estudar, você vai aprender muita coisa. Pastor, eu estou com dúvida. Se você quiser me mandar aqui uma mensagem, eu tiro a sua dúvida em nome de Jesus. Mas uma coisa eu te peço: todas as vezes que você for ler a Bíblia, ore antes e peça a Deus sabedoria, porque está escrito na palavra dele que todo aquele que pede inteligência, ele dá. Ele vai te dar inteligência para entender a escritura, sabedoria para você entender as escrituras. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus e até a próxima.